Olá pessoal, vamos recomeçar. Agora a gente trabalhou um pouco sobre as questões pessoais, assim, os desafios pessoais que a gente tem. E agora vamos focar um pouquinho nesses desafios profissionais. Vamos lá? Desafios profissionais, que é a nossa grande questão do curso, porque afinal de contas, como eu vou construir uma carreira profissional jurídica de sucesso? É isso que a gente está falando. Então, as carreiras, os desafios profissionais, eles são importantes. Para que a gente, é claro que eu poderia ter listado aqui inúmeros desafios profissionais que eu acho que são importantes, desde o mercado, o número de advogados, o número de alunos, o número de cursos de direito. Então tem várias questões que vão ser desafios para uma carreira jurídica de sucesso. Mas nesse curso, qual é a nossa finalidade? Lhe trazer outros elementos que não aqueles que está todo mundo sabendo, que a gente já tem noção que são desafios. Então, se eu tenho desafios, como eu vou fazer com que a minha vida profissional tenha sucesso? E a primeira questão é essa, está aqui colocado, um plano de desenvolvimento profissional. O nosso grande desafio é fazer um plano de desenvolvimento profissional, que este plano vá nos dar suporte para uma carreira jurídica de sucesso. Essa é a jogada. Então, se esse curso teria que trazer algum elemento importante para você, além daquilo que a gente... Se esse curso tem que trazer algum elemento importante para você, além daquilo que a gente já falou desde o início, este ponto é central. Então, se você nunca pensou na vida, disse, eu comecei a fazer direito, eu queria fazer concurso, muito bem. Eu uma vez numa palestra, eu disse assim, eu pedi para o pessoal fazer um leque, você pode fazer um leque. Então a gente faz, né? E os alunos, eles entram, muitos alunos, talvez você tenha sido um desses, entram no curso de direito e dizem, eu vou fazer direito porque tem um leque de opções. Isso, um leque de opções, não me ajuda muito quando eu quero ter sucesso profissional, porque um leque de opções é realmente um leque de possibilidades que não se concretiza. Então são muitas possibilidades e nenhuma concretização. Então o leque de possibilidades é só para se abanar, não tem outra função específica. Agora, quando eu começa um curso de direito e esse curso de direito está alicerçado em objetivos e sonhos que eu tenho, que a gente despertou num bloco anterior, quando eu começo a pensar um pouco mais em mim e investir em mim, bom, muito bem, então qual é o meu plano de desenvolvimento profissional que eu preciso ter? Para que a gente monte um plano, para que você possa montar esse plano, é importante que a gente tenha ali. Primeiro que a gente faz um mapeamento pessoal, ou seja, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas competências, o que eu preciso desenvolver. Quem sou eu? O autoconhecimento, porém, um autoconhecimento voltado para a minha vida profissional. Claro que eu posso fazer um autoconhecimento trabalhando outras questões. Eu trouxe antes questões pessoais que a gente já tocou em alguns pontos, né? Em alguns detalhes de desenvolvimento pessoal. Mas aqui a gente vai falar então no mapeamento de desenvolvimento pessoal para a carreira. Da mesma forma, eu preciso mapear as minhas competências, aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei, aquilo que eu preciso desenvolver. Então, também faz parte do meu mapeamento pessoal, porém já bem mais voltado para a prática do exercício profissional que eu estou pretendendo. E aí, o mapeamento do mercado de trabalho. Às vezes a gente não dá tanto valor para esse mapeamento do mercado, mas o mercado é tão difícil, tem muito advogado, tem muito juiz, não sai concurso. Bom, primeiro, eu tendo o meu objetivo firmado, eu vou sim estar tendo condições de saber nesse mercado de trabalho, neste leque de opções, eu vou estar focando em uma, duas, três possibilidades, ou se eu tenho a certeza, numa possibilidade só, e eu vou trabalhar para que aquela possibilidade se concretize na minha vida profissional. E aí sim, a partir destes elementos, mapeamento pessoal, mapeamento de competências e o mapeamento de mercado, eu vou fazer um plano de ação
para que a minha vida profissional realmente seja de sucesso. Esse é o grande pulo do gato desse curso. O que a gente precisa trabalhar com você são essas questões. Você precisa estar sabendo que você precisa fazer o seu plano de desenvolvimento profissional. Uma vida profissional de sucesso na área jurídica hoje, considerando todas as questões periféricas, mas muito importantes, é sim o planejamento de carreira. O planejamento, saber o que eu sou, para onde vou, o que eu quero e como eu chego neste lugar. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar são alguns aspectos do plano de desenvolvimento pessoal, onde eu vou fazer esse mapeamento profissional meu e eu vou fazer uma lista. Então, lembra que eu disse, tem que anotar muito, tem que fazer aí, caminhar junto comigo nesse curso para que ele realmente tenha valor na sua vida e agregue muito na sua vida profissional. Então, primeira coisa, liste aí quais são os valores morais, o que te afeta, o que tu considera como importante, quais são os teus valores, quais são os teus princípios, né? A noção de empatia, de solidariedade, de cordialidade, honestidade, justiça, humanidade. Então, o que te faz ser como você é? Quais são os teus princípios, quais são os teus valores? O que tu valoriza mais e o que em detrimento do quê? Por onde essa Débora anda? O que é mais importante para Débora? Por exemplo, no bloco anterior eu até disse, Débora, eu não tenho medo de falhar, porque eu acho que a falha faz parte do ser humano. Todos nós temos direito, é um direito que eu acho que a gente tem direito a falhar. Então eu não deixo de fazer alguma coisa por medo de falha. Isso é um valor. Isso é um valor. E até tem um ditado para isso, né? Eu acho que só erra quem faz. Quem não faz realmente não corre o risco, não vai chegar a lugar nenhum, mas também não erra. Então, quais são os teus valores? O que tu valoriza mais? O que tu prefere fazer? Tu prefere agir, fazer ou ficar na retaguarda? Tu é uma pessoa mais solidária, menos solidária, tu tem mais empatia, menos empatia. Qual é a tua noção de justiça, já que a gente está trabalhando nas áreas jurídicas? Então, esse mapeamento, listar os teus valores morais, as tuas condutas, o que te rege, os teus princípios, isso tudo é bem importante para esse mapeamento. E aí nós vamos para listas de competências técnicas que você já possui ou então que você vai ter que desenvolver. Então, assim, eu quero fazer direito, estou fazendo direito, quero fazer concurso público, mas eu não gosto de ler. Como não gosta de ler? É necessário que você leia, é necessário que você estude, para quê? Para que você possa ser aprovado num concurso. Então, se tu não gosta de ler, a primeira coisa, dá mudança, lembra lá na outra lâmina que a gente falou, se prepare para mudar isso na tua vida. Se prepare para saber que você vai sim ler muito. Se prepare para saber que você vai estudar muito. Uma das coisas também que às vezes as pessoas falam, eu quero fazer concurso público e eu faço muita leitura de lei. Leitura de lei é essencial. Até eu tenho aí um material todo montadinho, bonito, como se preparar e como fazer um concurso, né? Como estudar para um concurso público. E dentro do que está colocado ali, e também para o exame de ordem, tem o exercício de questões. O exercício fazer questões é fundamental. Então, se eu tenho lá, eu leio bem, eu gosto de leitura, eu tenho uma boa leitura, eu leio lei seca, eu leio doutrina, mas eu não gosto de fazer questões. Se prepare para mudar, tem que aprender a fazer questões. E aí, por que aprender a fazer questões? Porque fazer questões significa que aquele conteúdo que você leu, a lei seca que você leu, vai ser colocado na prova de forma diversa do que está ali na norma escrito. A forma com que a banca elabora as perguntas, a forma com que a banca
cobra esse conhecimento, é fundamental que você saiba. Então, eu vou fazer um concurso e é a CESP, né? Ou é a FUVEST, ou é a Fundação Getúlio Vargas. Não interessa, nós precisamos saber quem vai fazer a prova e como essa prova é feita e nos preparar para que aquele conteúdo que a gente estudou seja repassado na prova de acordo com que, ou da forma com que ele é cobrado. Então, são competências que a gente precisa estabelecer. Mas eu tenho uma oratória maravilhosa, Débora. Eu tenho uma oratória, minha oratória é perfeita. Ok, vamos listar lá. Competências técnicas, oratória é perfeito, leitura perfeita, resolução de questões perfeita. O que eu sei fazer? Quais são as competências e quais são as habilidades que eu tenho? Fazendo essa lista, a gente vai verificar que algumas eu tenho, outras eu preciso complementar, e aí eu já estabeleço o que eu preciso estudar, no que eu preciso me formar, além daquele conteúdo que já foi passado durante a graduação. Isso aqui antes a gente falou de oratória, né? Então, para nós do direito, parece que ter uma oratória perfeita é normal, qualquer aluno de graduação tem, qualquer profissional do direito tem. E não é bem assim. Muitas vezes é necessário que eu faça um curso de oratória para que eu possa saber falar em público e principalmente para que eu perca o medo de falar em público. Muitas vezes a gente tem um pensamento circular e a gente também tem que resolver essa questão do pensamento circular. Então, é necessário que eu vá atrás de outras formações complementares que não foram passadas dentro do curso de graduação, porque o curso de graduação tem um objetivo e a preparação para o trabalho, preparação profissional, plano de carreira, nós não temos tempo, como eu já disse para vocês, de estar trabalhando tudo isso dentro da graduação. Então aqui, quando eu coloco lista de competências, dentro da área do direito, no que eu transito com mais facilidade, o que eu sei de forma mais tranquila e o que eu posso, no que eu posso estar falhando ou estar ficando aquém do necessário, e aí sim eu vou buscar essas formações e essas complementações para que eu possa ter sucesso. Antes a gente falou de concurso público e aqui eu gostaria de trazer isso. Muitas vezes, eu preciso fazer, eu não sei leitura dinâmica. Vamos ter que aprender. Como a gente tem dentro do direito uma quantidade de leitura muito grande, a leitura dinâmica ela é essencial para todos nós. Nós precisamos saber ler e ler com qualidade e ler rápido, né? Ler e absorver aquilo que a gente está lendo. Bom, dentro disso, eu gostaria de trabalhar aqui um pouquinho. Existem várias variações, existem várias formas de eu estar trabalhando com um perfil profissional. Eu aqui neste curso, eu escolhi o DISC, que é para a gente trabalhar um pouquinho mais, para que vocês saibam, o sistema DISC é uma forma de estar reconhecendo em você um perfil profissional. No momento que eu sei qual o meu perfil profissional, e isso aqui se encaixaria ali no mapa pessoal, eu tenho condições de estar me conhecendo e estar aprimorando aquilo que eu preciso para a minha vida profissional de sucesso. Então, o sistema que eu usei aqui é o DISC, tem bastante coisa na internet, a gente também tem específico, assim, uns cursos e o teste DISC que você faz e que a gente conversa e que a gente debate item a item, e aqui nesse curso não daria tempo, mas que é importante também, se você gostar, dá para fazer. A primeira noção que a gente tem no DISC são aquelas pessoas que têm um perfil profissional dominante. E aqui nessa lâmina você tem exatamente as características dessas pessoas. Então vamos ver se você é uma pessoa dominante ou não. Quais são as características? Primeiro, é independente? Você pensa de forma assertiva? Você é autoconfiante? Motivado, né, por desafios? Individualista ou você é competitivo? Essas características, na verdade não é ou, né? Individualista e competitivo. Essas seriam as características de uma pessoa que tem um perfil profissional dominante. Essa pessoa tem pontos fortes, né, e pontos a desenvolver. Nos pontos fortes, nós vamos ter ali, autoconfiantes. São pessoas assim, que têm autoconfiança em si mesma.
são firmes na tomada das decisões, normalmente são otimistas, são autossuficientes, são destemidos e são extremamente corajosos. Então, veja bem, dentro da área do direito, e aqui não estou eu para dizer, você vai ser isso, você vai ser aquilo, vai ser, né, não cabe a mim essa decisão, eu estou aqui para auxiliá-lo, para que você tenha essa vida profissional de sucesso a partir das tuas próprias escolhas. Mas quando a gente olha assim, você se enquadra nesse dominante ou você não se enquadra? Bom, pode não se enquadrar. São quatro características básicas que a gente encontra no DISC. Essas são as características e os pontos fortes das pessoas que têm a dominância em nível maior. Agora, se eles têm essas características e esses pontos fortes, também tem pontos a desenvolver. E quais seriam esses? Insensível aos problemas dos outros. Então, muitas vezes, quem é dominante, ele transparece ser insensível. É impetuoso, irrita-se com lágrimas, ou seja, se alguém chegar para ele contando uma história trágica, chorando, isso vai irritar a pessoa, não vai colaborar porque ele não vai sentir pena de você, porque ele não tem essa sensibilidade tão apurada. É fortemente obstinado, arrogante e mandão. Então aí a gente teria que ver se você tem um pouquinho dessas características e desses pontos a desenvolver. Claro, Débora, mas eu tenho esses características, mas eu não me considero uma pessoa arrogante. Ótimo! Não significa que você tenha isso em grau máximo, todos esses quesitos. Mas a gente precisa saber, você se encaixaria nessa dominância? Você é uma pessoa dominante? Se você é uma pessoa dominante, quais seriam as áreas do direito que ficariam mais apropriadas ou que supostamente a gente poderia ter mais sucesso profissional a partir do teu perfil? A partir do teu perfil dominante. Essa pessoa que tem essa característica dominante, eles têm uma questão bem legal. Tem muito medo que alguém leve vantagem no seu trabalho. Então, são pessoas que trabalham muito, que não têm medo do trabalho, mas que cuidam. Por exemplo, eu estou fazendo 10 petições e o meu colega está fazendo 5 e ele ganha o mesmo salário que eu. Então, ele se sente extremamente prejudicado e aquilo irrita ele. Ou ele vai acabar deixando de fazer todas as petições e fazendo 5, porque 5 é o suficiente, ele não vai levar ninguém nas costas, ou então aquela situação fica insustentável para ele. Então, o maior medo que essa pessoa tem é de ser passado para trás, de que alguém leve vantagem a partir do trabalho dele. Então, isso é um medo, é uma característica que a gente nota e que a gente precisa considerar se isso é positivo ou se é negativo para aquela pessoa. Se para aquela pessoa isso está incomodando ou não está. Depois do dominante, nós vamos ter a pessoa aqui, ou as pessoas que são influentes. Né? Quais são as características dessas pessoas que são influentes? Característica delas, são extremamente comunicativas, são extremamente otimistas, persuasivas, entusiastas, empáticas e sociáveis. Não sei se eu me encaixo nelas. Acredito que eu me encaixe. Então, quais são? São pessoas que estão sempre influenciando outras pessoas. Tem pontos fortes, é extremamente amável, um pouco despreocupado, sabe narrar história como ninguém. Sua conversa é contagiante, as pessoas se contagiam, né? Gostam de ouvir, é uma conversa bacana, possui grande capacidade de desfrutar a vida, ou seja, gostam de desfrutar a vida, gostam de aproveitar, trabalham muito, mas elas conseguem aproveitar a vida muitas vezes mais do que as outras. Agora também tem pontos a desenvolver. Quais seriam antes? Emocionalmente imprevisíveis. Isso acontece, realmente. Às vezes tu acha que a Débora vai ter tal atitude e ela responde ou reage de forma imprevisível. Exagera na verdade, ou seja, ela está sempre falando a verdade, mas assim, às vezes até no tom que ela coloca, ela está colocando um exagero que não seria necessário. Pode parecer falso, muitas vezes em função disso, toma decisões na emoção, ou seja,
ela gostou, não gostou, ela se surpreendeu ou não, e ela decide a partir daquilo que ela está sentindo. Então a emoção é muito mais forte. Já o influente, ele é mais racional nesse sentido, ele não decide por emoção, ele decide muito mais com a razão. Agora o influente não, o influente é na emoção. Então é uma pessoa que compra compulsivamente, aqui está, compra impulsivamente. Por quê? Porque ele se emociona. Passa numa loja de sapato, se emocionou. Passou numa loja de bolsa, se emocionou. Então tem essas questões também. Até tinha colocado aqui porque fica aparecendo a imagem e não daria para vocês ver. Então o poder parece ser falso, toma decisões na emoção e compra impulsivamente. Agora, qual é o maior medo de quem tem a característica da influência maior? É a rejeição. Porque como ela tem que estar sempre com as pessoas têm, no sentir, as pessoas têm que gostar dela, né? Ou dele, as pessoas têm que estar junto. Então, no momento que ela se sente rejeitada ou rejeitado, meu Deus, é uma tragédia. É uma tragédia. Então, são questões que são importantes da gente saber para que a gente possa trabalhar. Então, uma pessoa que tem uma influência e que se toca tanto emocionalmente, muitas vezes, dependendo da área do direito, por exemplo, trabalhar com direito de família normalmente é difícil, porque se envolve, porque se emociona, porque acaba muitas vezes tomando partido. Então tem que cuidar um pouquinho, não que não possa, não pode, não, pode trabalhar, mas desde que ela tenha consciência disso, saiba, cuide e faça a devida dosagem da noção de influência dessa pessoa para as pessoas ou as partes ou as pessoas que estão trabalhando com ela. Então, o conhecer-se é muito importante nesse sentido. Se eu sou dominante, quais são as características que eu tenho e como eu ajo. Se eu sou influência, quais são as minhas características e como eu ajo. Da mesma forma, então, tem pessoas que são assim, ó, extremamente estáveis. Então, é a estabilidade que rege essas pessoas. Quais são as características dela? Pacientes, estáveis, calmos, deliberadores, consistentes, gostam de ambientes familiares, são extremamente previsíveis. Quais são os pontos fortes? Calmo, confiável, tem boa índole, fácil convivência, são aquelas pessoas pacifistas que estão sempre acalmando, colocando panos quentes nas coisas. E aí vocês podem dizer assim, bah, mas esse serve para ser advogado? Serve! É um grande advogado. E muitas vezes é aquela pessoa que vai trazer a mediação entre as partes de forma bem mais tranquila. Agora, quais são os pontos que essa pessoa precisa desenvolver? Muitas vezes é um pouquinho pessimista, aparece-se como temeroso, indiferente, é passivo, preocupa-se excessivamente com as coisas. Então, essas seriam aquelas pessoas que têm estabilidade como elemento de característica de perfil profissional maior. Aí vocês podem dizer, mas essa pessoa poderia ser um bom juiz? Claro que sim, não resta dúvida. Né? Qual é o grande medo dessas pessoas? Perda de segurança. Quem tem essa característica da estabilidade é muito interessante, porque às vezes serão grandes funcionários públicos, grandes juristas dentro dos órgãos públicos, e o grande medo deles é realmente a perda da segurança. O que a advocacia privada faz com que eles tenham um sofrimento maior, eles se preocupam maior porque eles precisam ter essa segurança. E a advocacia privada muitas vezes não vai dar essa segurança de chegar no final do mês e ter um valor fixo, um valor certo. Muitas vezes são advogados que vão trabalhar em empresas como empregados porque eles não querem arriscar muito. É importante para eles ter a segurança, é um elemento fundamental da vida e a gente precisa ter isso muito presente. Bom, se eu tenho essas características da estabilidade, aonde eu vou alicerçar a minha vida profissional, que aí sim será considerada por mim como sucesso. A gente vai dar uma paradinha e já volta.